Hoje o canal História Bíblicas para Crianças traz uma história que irá emocionar a todos, como Deus age para transformar a vida até daqueles que acham que não precisam ser transformados. Vamos juntos? Em um lugar onde a natureza fala o idioma de Deus, onde cada folha, cada sopro do vento carrega um propósito divino, vivia Zayan, o guardião da floresta, e seu jovem filho Liam. Mas naquela manhã, algo diferente se aproximava. Uma caçada que não buscava alimento, mas glória. E seria nessa busca que um coração humano encontraria o que jamais imaginou, o próprio Criador. Na mansão do caçador, o silêncio falava mais alto que o som do vento. Sofonias, um homem cercado de troféus, não percebia que o vazio em seu coração era maior que todas as suas vitórias. Mas dentro daquele mesmo lar habitava uma luz. Ariel, sua filha, pequena em tamanho, mas imensa em fé. Enquanto ele sonhava em caçar um rei, ela sonhava em conhecer o verdadeiro rei. Cada vez que ela entrava naquela sala, saía mais triste com a forma como seu pai agia. Ele não entendia como os animais são importantes. Ela sempre pedia muito a Deus que ele o mudasse. Senhor, eu amo os animais. Não quero que meu papai continue fazendo mal a eles. Sofonias estava no pátio da mansão, preparando seu carro para que pudesse sair para a caçada. Ariel observava. Quando o pai entra no carro para sair, em silêncio, a menina corre e se esconde no porta-malas. Após horas de estrada, o som da civilização desaparece. Restam apenas o farfalhar das folhas e o chamado distante das aves selvagens. Sofonias estaciona o jipe e observa o horizonte com admiração. O território do grande leão estava próximo, mas, sem saber, carregava consigo um segredo. Ariel, ainda escondida, seu coração batia forte. Era o início de uma aventura que mudaria suas vidas para sempre. Enquanto o pai montava o acampamento, Ariel não resistiu à curiosidade. Desceu do jipe em silêncio e seguiu por entre as árvores, encantada com a beleza daquele lugar. As flores dançavam ao vento, borboletas coloridas cruzavam seu caminho. De repente, um pequeno som, um filhote, assustado e mancando, se escondia entre as folhas. Ariel se aproximou lentamente, ajoelhou-se e estendeu a mão. O filhote hesitou, mas sentiu algo diferente: paz. Era Liam, o filho do grande leão Zayan. Naquele instante, dois mundos se encontraram, o da inocência e o da natureza criada por Deus, e uma amizade pura nascendo ali, no coração da floresta. No acampamento, Sofonias terminava de preparar seu equipamento. Tinha um plano, e o alvo era o rei da floresta. Mas algo interrompeu seus pensamentos. O silêncio se fez pesado, estranho, quase sagrado. Um rugido ecoou distante, poderoso e imponente. Sofonias ergueu os olhos, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O instinto de caçador reconheceu o som. Era ele, o grande leão. Ao voltar ao acampamento, ele percebeu algo pior. O jipe estava aberto e pegadas femininas em direção à floresta. Seu coração acelerou. O medo tomou o lugar da arrogância. A verdadeira caçada acabava de começar, mas agora quem caçava era o destino. Ariel e Liam caminhavam pela floresta. A menina cantava baixinho uma canção que aprendera com a avó, uma melodia sobre fé e coragem. Liam, curioso, a acompanhava com pequenos rugidos brincalhões, como se tentasse cantar junto. Ariel
rio. E então eles pararam em um trecho onde o rio era mais fundo, mas mais próximo à margem. A menina ajoelhou-se e, com as mãos em concha, pegando um pouco de água e oferecendo ao filhote. Liam bebeu devagar, depois encostou o focinho nas mãos dela, agradecido, mas, sob o reflexo calmo da água, algo se movia. Ariel se levantou devagar, sentindo um arrepio. O canto dos pássaros cessou. Liam parou, orelhas em alerta. De repente, um rugido de uma enorme fera rasga o ar, assustando ainda mais os dois. Um imenso crocodilo saltou das águas, com força brutal, abrindo a boca tentando um golpe certeiro. Ariel gritou, caiu para trás, e Liam se lançou à frente tentando protegê-la, mas foi arremessado contra as pedras. O crocodilo avançou. O reflexo do sol em seus olhos parecia o próprio mal. E então, o rugido, profundo, divino, inconfundível, o som ecoou por toda a floresta. Zayan surgiu entre os galhos, em meio à luz dourada do entardecer. Sua juba reluzia como fogo e seus olhos traziam uma autoridade celestial. Com um salto imenso, ele se lançou contra o crocodilo. As águas explodiram. O rugido do rei fez os céus tremerem. Uma briga pela vida de todos se iniciava. O crocodilo, todo machucado, recua e vai embora, desaparecendo nas profundezas do rio. Ariel, de joelhos, olhava para o grande leão. Ele me salvou, sussurrou. No outro lado do rio, o pai de Ariel, que observava tudo sem poder fazer nada. Abaixa sua arma e se emociona muito com tudo. Todos o observam sorrindo. Ele salta no rio e nada em direção à margem onde todos estão. Ao sair do rio, ele se ajoelha diante de Zayan e seu filhote, e mais uma vez se emociona. Sofonias, muito feliz, abraça forte sua filha. Zayan e Liam os observam muito felizes. Você sempre quis me mostrar como eu estava errado, e Deus hoje me deu a maior lição de todas. Eu queria destruir o que ele mandou para proteger o bem mais precioso que tenho na vida. Eu prometo que nunca mais caçarei nada. Amarei com todas as minhas forças, meu Deus, as suas criações, e serei grato por tudo todos os dias. No acampamento, chega o momento da grande despedida. Sofonias mais uma vez olha para Zayan e diz: Que o grande espírito da floresta mude o coração dos homens como mudou o meu. Muito obrigado. Meu papai, o amor de Deus pode mudar a todos e mudou você. Parabéns! A caçada, que começou por orgulho, terminou com algo mais lindo de todos: a presença de Deus. Nem toda caçada termina com um troféu. Algumas terminam com um milagre. Minha filha, por que vocês fez isso? Porque mamãe, eu tinha que mostrar ao papai o poder da oração. E Deus fez um milagre. Ele o transformou. Mais que isso, minha filha, ele transformou nossa família. Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ezequiel 36:26. Navarro Produções, criamos com o coração para lembrar ao mundo quem nos deu a vida. O canal Histórias Bíblicas para Crianças nasceu do amor de um pai. Um pai que sonha em levar a palavra de Deus a todos os filhos. Cada história é uma semente. E cada coração que ouve é um
um jardim que floresce com fé. Se esta história tocou você, curta, comente e compartilhe. Ajude esta luz a alcançar o mundo. Muito obrigado. E que Deus abençoe sempre você e a sua casa.